Oi, professora alfabetizadora, seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu vou te dar 5 atividades interativas de alfabetização para você fazer na sua turma. E antes de eu te falar quais são essas atividades, eu quero que você pense em como que você pode adaptar essas propostas para a sua turma, ok? Eu acredito que essas atividades aqui podem ser aplicadas para crianças de 5 anos, que é o segundo período, ou grupo 5, primeiro, segundo e terceiro ano. Vamos começar? Vamos lá. A primeira atividade, tô aqui com o meu roteiro, tá? Uma professora organizada, já sabem, né? A primeira atividade é uma caixa de perguntas curiosas. Como é que você pode preparar? Você vai preparar uma caixa e tenta preparar uma caixa assim bem bonita, que vai causar aquela curiosidade. Sabe aquela caixa que você olha e fala: "Nossa, eu tô me coçando para abrir"? É esse tipo de caixa que você vai preparar bem bonito aí com seus dotes, que eu sei que você tem esses dotes pedagógicos, tá? Então você vai preparar essa caixa bem bonita e dentro dela você vai colocar várias perguntas que as crianças consigam ler sozinhas para outras crianças. Então, isso não quer dizer que você tenha que escolher palavras que sejam mais fáceis. Não é isso. Mas, por exemplo, se você, crianças de 5 e 6 anos mais ou menos, coloque as perguntas em letra maiúscula, letra caixa alta, para facilitar para que as crianças leiam. Se for segundo ano ou se for final do primeiro ano, por exemplo, você já pode colocar em imprensa minúscula mesmo. Essas perguntas, elas têm que ser de acordo com o mundo da criança. Então, por exemplo, você pode colocar perguntas sobre desenhos animados, sobre filmes, sobre jogos que eles estão acostumados a jogar no momento. Você pode também colocar perguntas de revisão, você pode colocar perguntas que já foram trabalhadas, ou se for no início do ano, por exemplo, você pode colocar perguntas que foram trabalhadas no ano anterior, até para você fazer ali uma atividade diagnóstica diferente. Então fica aí a sugestão para você se adaptar e fazer da melhor forma que você encontrar. A segunda sugestão, essa é bem legal, é detetive das letras. Como é que você vai fazer? Você vai distribuir fichas com letras do alfabeto e dá para essas crianças para elas procurarem um objeto que tem aquela letra. Então, por exemplo, você vai imprimir as fichas, pode colocar dentro de um saquinho para a criança não ver, né, o que ela vai, não escolher o que ela vai tirar, mas ser de fato um sorteio. E quando a criança tirar, ela tem que procurar um objeto. Mas atenção, é importante que você prepare o ambiente para essa atividade. Se você for para o pátio, dá uma vista de olhos assim no que tem para a criança poder pegar e conseguir realizar a atividade numa proposta legal. Dentro da sala, dá também para fazer com o que já tem dentro da sala de aula, mas também dá para você pensar em pegar objetos e colocar esses objetos em cima da mesa, no chão, ou até esconder, né? Esconder seria o lugar mais, a forma mais ideal para a criança poder procurar. Então também fica aí mais uma sugestão. A terceira sugestão, você vai preparar 3 dados ou mais, 2, 3 ou mais dados. Mas a intenção é que você pegue esses dados, a criança vai jogar o dado e nesse dado, cada face do dado vai ter um desenho. Então, a criança vai ter que montar uma história com os dados ilustrados. Então, a criança vai jogar o dado e ali ela vai fazer uma frase com aquilo que sair. No início pode ser frase, depois pode virar uma pequena história, pode virar um parágrafo, e com esses dados dá para fazer uma infinidade de atividades. Então eu sugiro que você pegue esse dado, passa o contact nele, ou o durex bem grosso, aquela fita mais grossa, e você passe para que ele dure mais tempo, porque você pode usar
por exemplo, para montar pequenos textos coletivos com as crianças. Você pode usar para as crianças em grupos. Você pode usar para poder montar frases com as crianças. E é sempre ideal, quando a gente vai pedir uma atividade para a criança, é ideal que a gente exemplifique essa atividade. Então, antes de você pedir para que uma criança seja a primeira e monte a frase, o ideal é que você seja a primeira e jogue o dado, explique como funciona e mostre para aquela criança como que tem que ser aquela frase. Isso não quer dizer que a frase tem que ser perfeita ou que tem que ser aquela estrutura de frase toda certinha. Não, é mais para usar a criatividade, para a criança reconhecer aquele desenho, para ela poder formar oralmente aquela frase. Então, faça primeiro para servir como exemplo para suas crianças. A quarta sugestão é uma roda de poemas. Eu sou suspeita para falar, vocês vão me ver falando muito aqui sobre leitura literária e poemas, mas a ideia é que você pegue pequenos poemas, e aí tem muitos autores, né? Tem os autores que eu gosto muito, que eu já trabalhei com a minha turma, que é Lalau e Laura Beatriz, são autores muito legais. Tem Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. O que mais que eu tô lembrando aqui agora de poema? Não tô lembrando. Mas eu vou deixar sugestões para vocês em outros vídeos, tá? Pega esses poemas. Ai, Ana, mais um poema. Esse poema aqui ele é muito comprido. Ok, pode colocar, mas assim, tenta pegar poemas menores, tá? Para essa atividade aqui. Mas mais uma vez, essa ficha de poemas, vocês podem até emplastificar, porque vocês podem usar em muitos recursos. Mas, para essa proposta, a ideia é, você distribui os poemas, ou a criança escolhe qual é a ficha de poema que ele vai querer, que ela vai querer naquele momento, e vocês sentam em roda e faça uma roda de poemas. Nesse momento, é importante você explicar para a criança o que vocês estão fazendo, o porquê vocês estão ali sentadas lendo. E é uma forma, não é tomar a leitura da criança, mas quando a gente pega um poema para ler, a gente vai degustar aquele poema, a gente vai sentir aquele poema. Então, é ensinar isso para as crianças. É ser um momento em que as crianças elas vão mais sentir, mais se deleitar do que uma questão de avaliação de que está sendo tomada a leitura, entende? Então, assim, leia primeiro, lembre-se sempre que você é o exemplo das suas crianças, então leia primeiro, com entonação, fazendo as pausas nas pontuações, fazendo as pausas na hora que muda de uma estrofe para outra, e assim as crianças vão ir lendo também. E lembre-se que é um momento que você pode escolher, sim, por corrigir a sua criança, mas eu não acho que seja o momento ideal. Eu acho que é o momento em que você vai deixar a criança ler e ela lê da forma como ela sentir aquele poema, sabe? A forma como a gente lê é diferente, as entonações que usamos são diferentes. Então, deixe que a criança leia, faça assim, fluido, sabe? E a nossa quinta proposta é Minha História em Quadrinhos. E aqui você pode optar por usar duas formas diferentes. A primeira, você pode deixar completamente livre. O que isso quer dizer? Você vai entregar uma folha em branco para a criança e vai pedir que ela conte a história dela em quadrinhos e ela vai se encarregar de fazer os desenhos e os quadrinhos. Ou você pode fazer uma pré-estrutura, não uma pré-estrutura, mas uma própria estrutura mesmo de história em quadrinhos para a criança poder escrever usando aquela estrutura que você montar. Mas lembre-se,
quando você for trabalhar essa história em quadrinhos, é ideal que você já tenha trabalhado com a criança esse gênero de história em quadrinhos. Então, leve Maurício de Souza para dentro da sala, o Ziraldo com o Menino Maluquinho, mostre para eles como é a escrita de uma história em quadrinhos, como que se lê uma história em quadrinhos, quais são os tipos de balões das histórias em quadrinhos, ok? A gente tem sempre que pensar que quando a gente vai dar uma atividade para a criança, não é jogar uma folha e querer que elas simplesmente façam. Não é assim. Então, você precisa, sim, mostrar para eles como se faz, como é essa escrita, antes de pedir que eles escrevam. Nunca peça para sua criança escrever uma história se ela antes não escreveu uma frase, um pequeno parágrafo, um parágrafo e depois 2 parágrafos até chegar na história, ok? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e eu te encontro no próximo.